No céu escuro de outubro, uma explosão de fogo ilumina a Crimeia, deixando todos em choque. Como uma faísca que acende uma reação em cadeia, o mistério se revela. Drones ucranianos estão atacando em plena noite, usando uma estratégia genial que desafia a lógica do inimigo. A surpresa se aprofunda, eles estão não só atingindo alvos, mas ameaçando toda a estrutura de defesa russa. Como uma onda que não pode ser parada, esses ataques parecem estar apenas começando, deixando o espectador no limite da ansiedade. Imaginou? Uma ofensiva coordenada de múltiplos pontos, enquanto o céu sobre Crimeia se colore de vermelho com explosões ardentes ao longe. É como se a guerra estivesse mudando de fase. Porque, enquanto alguns pensam que só um grande alvo seria suficiente, uma refinaria, por exemplo, os estrategistas ucranianos decidiram dividir o ataque, criando uma teia de destruição de tirar o fôlego. Mas a pergunta que fica é: qual será a próxima jogada? E o inimigo, será capaz de responder antes que seja tarde demais? De um lado, uma onda de drones ataca a maior usina de petróleo na Crimeia. Do outro, um depósito de munições na fronteira da Rússia, cortando uma linha vital de suprimento que conecta o Kremlin com seus soldados na linha de frente. Tudo isso ao mesmo tempo, em várias partes do território russo, numa ofensiva que parece não ter limites. A resposta de Moscou? Uma tentativa desesperada de interceptar 251 drones, enquanto as explosões continuam violentas, e edifícios importantes se tornam cinzas em meio às chamas. Em Nizhny Novgorod, dentro da Rússia profunda. Algo incrível acontece, um ataque a uma das maiores fábricas de armas, a Sverdlov, que produz materiais essenciais para a guerra, explosivos, munições, componentes militares. Uma invasão silenciosa, mas devastadora. Como um golpe que revela para o mundo que não há mais lugar seguro, nem mesmo por trás das linhas de defesa mais sofisticadas. A questão que fica é clara: até onde uma nação pode ir para proteger seu futuro? E enquanto isso, Moscou tenta reagir, mas parece estar sempre um passo atrás. O que acontecerá em seguida? Quais segredos essas linhas de ataque escondem? E o que o futuro reserva para a guerra que parece não ter fim? Prepare-se para uma jornada de reviravoltas e revelações que desafiam a lógica, numa história onde a coragem se mistura ao silêncio ensurdecedor da destruição. No dia 6 de outubro, a Crimeia foi palco de uma das ações mais ousadas já vistas na guerra. Ao atacar simultaneamente uma refinaria de petróleo e uma instalação militar de armas, a Ucrânia colocou a Rússia diante de um dilema mortal: qual recurso preservar? O combustível ou o poder de fogo? Enquanto isso, centenas de quilômetros dentro da Rússia, no coração de Nizhny Novgorod Oblast, drones ucranianos atingiram uma instalação estratégica. Você consegue imaginar a tensão? Tubulações explodindo, fogo se espalhando como uma fera selvagem, e o ar pesado com um cheiro de fumaça e óleo que queima. Cada missão parecia uma jogada de xadrez, que poderia mudar o destino de toda uma nação. Mas o que realmente ainda não foi revelado é a profundidade desse ataque. No interior de uma cidade chamada Zersins, a quase 800 quilômetros da fronteira ucraniana, fica uma das instalações de armas mais secretas e importantes da Rússia. Uma fábrica que produz desde obuses e fragmentos de aviões até projéteis guiados e missílias antitanque. É um centro militar vital, listado nas sanções da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Suíça. Mesmo assim, continua a ser uma das maiores produtoras de explosivos industriais na Rússia, fabricando cargas para mineração, setores de petróleo e gás, além de equipamentos para trabalhos sísmicos e geofísicos. Em outubro de 2024, drones ucranianos, operados por seu serviço de inteligência e segurança militar, atacaram essa fortaleza. Mas foram ataques ainda mais brutais e precisos. Essas máquinas destroçaram várias partes críticas da instalação, causando explosões gigantescas. Não foram apenas instalações danificadas, a capacidade do país de fabricar munições de alta precisão foi severamente afetada. A reação russa veio em peso. O Ministério da Defesa de Moscou afirmou ter interceptado 251 drones naquela noite. Dezenas só em Nizhny Novgorod Oblast. Mas, mesmo com a resposta rápida, tanto o terminal de petróleo Feodosia quanto a fábrica de armas Sverdlov eram destruídos. Explosões reverberaram por toda parte, incêndios gigantescos iluminando o céu e sendo vistos a quilômetros de distância. A mensagem para Moscou foi clara: nada está seguro, nem mesmo as profundezas do território ocupado.
A Ucrânia tinha certeza de que seu ataque chamaria atenção por semanas, mas ela não buscava apenas isso. Seu objetivo era a destruição real, a quebra da logística de Moscou que sustentava o esforço de guerra. E o mais impressionante? A instalação de Fedosya não era apenas uma refinaria comum. Ela era uma síntese complexa de fatos, história e interesses ocultos. Uma vez uma empresa ucraniana, após 2014, passou a ser controlada por interesses russos clandestinos. Um símbolo do que a guerra virou, uma batalha silenciosa nas sombras, onde cada tanque de combustível e cada peça de armas conta uma história de manipulação, poder e resistência. A guerra entrou em uma nova fase, onde drones longos, estratégias engenhosas e ataques cirúrgicos mostram que, neste conflito, ninguém está realmente seguro. Cada explosão, cada fumaça que sobe ao céu, é uma mensagem direta, a batalha ainda está longe do fim. No coração do conflito, uma ação audaciosa mudou tudo. A Ucrânia atacou um dos símbolos mais importantes da ocupação russa na Crimeia, o terminal de petróleo de Fedosya. Mas o que há por trás dessa operação surpreendente? Antes de 2014, Fedosya era uma empresa estatal ucraniana, responsável pelo abastecimento de petróleo na península. A cidade, com seu porto agitado e indústrias vibrantes, fazia parte da Ucrânia. Mas o cenário mudou com a invasão russa e a anexação ilegal da Crimeia. A maior parte da população, de língua russa, virou ferramenta de propaganda para Moscou. O terminal, antes uma peça vital no abastecimento regional, foi confiscado, transformado sob controle russo e vendido por milhões a uma companhia obscura. Imagine uma infraestrutura que movimentava até 250 mil toneladas de combustível. Este era o coração da logística da ocupação, alimentando tanques, aviões de combate e colunas de suprimentos que atravessavam o território ocupado. Para Moscou, destruí-lo seria um golpe devastador. E foi exatamente isso que Ucrânia conseguiu. As imagens eram de tirar o fôlego, explosões colossais, fogo iluminando o horizonte por dezenas de quilômetros. Uma hora, o céu se enegrece com fumaça densa, enquanto ruídos ensurdecedores ecoam pelos arredores. A destruição foi tamanha que até as bases próximas de Sark e Karsha sofreram com as explosões secundárias. Mas o verdadeiro impacto foi na estratégia de Moscou. Como neutralizar uma peça tão importante em uma guerra de desgaste? A resposta veio com a ousadia da Ucrânia ao atacar um ponto tão protegido. E essa vitória pode ser apenas o começo. Por quê? Se um simples terminal de petróleo pode ser destruído com tanta facilidade, o que mais estará por vir? Até que ponto o inimigo está realmente seguro? E o que a Ucrânia planeja a seguir, numa guerra onde cada ataque revela uma reviravolta mais surpreendente que a anterior? No céu escuro de Crimeia, os campos e as estradas pareciam silenciar antes do impacto. De repente, uma série de explosões ecoou, fazendo até a terra tremer. Foi a ofensiva mais ousada até então. Drones ucranianos cruzaram centenas de quilômetros, mergulhando em território russo, para atingir um dos alvos mais estratégicos, uma refinaria de petróleo crucial para a energia do país. Imagine o som ensurdecedor das explosões, o cheiro de fumaça densa e o calor intenso que subia dos incêndios. Como eles conseguiram? Como uma força tão pequena, sem aviões de combate modernos, pode desafiar uma superpotência? A resposta veio com uma estratégia engenhosa. No entanto, a resistência russa parecia inabalável. Os sistemas de defesa aérea entraram em ação, disparando contra as ondas de drones, tentativas desesperadas de conter o avanço. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Apesar do forte aparato de defesa, algumas bombas conseguiram atravessar e causar caos. A fumaça preta se espalhou, bloqueando o céu, enquanto as chamas destruíam quilômetros de infraestrutura vital. Logo após, as autoridades russas tentaram minimizar o impacto. Alegaram que não houve vítimas, que as operações continuavam normalmente. Mas todos sabiam a verdade, o coração da energia russa tinha sido atingido. Como uma lança, o ataque mostrou que nada estava seguro, nem mesmo regiões profundamente protegidas. E o mais surpreendente? 2 dias antes, esses mesmos drones haviam atacado uma refinaria de petróleo gigante a 1.500 quilômetros de distância, no centro da Rússia. Uma instalação que processa milhões de toneladas de petróleo, garantindo gasolina, diesel, combustível de jato e outros recursos essenciais.
O que parecia impossível se tornou realidade. Como uma pequena força conseguiu alcançar o núcleo da potência energética russa? Como evitar que esses ataques continuem destruindo o que restou da infraestrutura? A resposta é clara: uma estratégia brilhante, que desafia toda a lógica militar. Drones com alcance recorde, capazes de voar quilômetros, penetrando através das defesas e atingindo alvos cruciais. Enquanto a Rússia tenta esconder a vulnerabilidade, o mundo assiste atônito. Cada ataque expõe não apenas a fragilidade do inimigo, mas também a determinação de quem sabe que a guerra mudou para sempre. E assim, a pergunta permanece no ar: até onde eles podem chegar? O que vem a seguir? E a resposta, cada vez mais clara, é que o conflito não faz mais distinções, tudo está ao alcance de uma máquina silenciosa, capaz de mudar o rumo de uma guerra com um único golpe. Você já imaginou o céu sobre a Crimeia explodindo em chamas numa noite de outubro? A pergunta que assombra a Rússia: como drones ucranianos conseguiram burlar defesas impenetráveis, humilhando as forças russas de uma fortaleza supostamente invencível? Tudo começou em uma noite, de pânico, quando explosões iluminaram o horizonte, e o cheiro de fumaça sufocava o ar úmido da península. Os russos correram para entender, mas logo perceberam: uma estratégia brilhante permitia aos drones ucranianos penetrar, atingindo alvos sem levantar suspeitas iniciais. Não era apenas uma incursão pontual, mas um plano dividido, forçando a Rússia a escolher entre salvar combustível ou munições, uma humilhação impiedosa. E se eu dissesse que essa reviravolta previa destruições ainda maiores? Vamos mergulhar nessa noite fatídica, onde a coragem ucraniana começou a rachar o Império Russo. Um flashback breve. Lembra do calor sufocante das explosões, o gosto salgado de suor e medo no ar, enquanto sirenes uivavam como lobos feridos, lembrando invasões passadas? Hoje, lembramos como a Ucrânia virou o jogo, usando uma tática que economizou vidas e bilhões, destruindo a Rússia de dentro para fora. A noite de 6 de outubro de 2024 foi apenas o começo. Drones avançaram, humilhando Moscou com reviravoltas inesperadas que questionam: seria o fim do domínio russo? Crise nas defesas russas. Quem seria o próximo alvo, num confronto que expõe fraquezas mortais? No resumo anterior, vimos a noite explosiva sobre a Crimeia, com drones ucranianos desafiando defesas russas através de uma estratégia genial de ataques simultâneos. Eles não miravam apenas um alvo, mas dividiam o assalto, forçando dilemas dolorosos. Agora, voltemos àquela noite caótica. Em Feodósia, o terminal de petróleo era um alvo crucial, mas não era apenas infraestrutura russa, era propriedade ucraniana. 6 em 2014, durante a anexação ilegal, quando o propagandista moscovita persuadiu a população majoritariamente russófona a aceitar a proteção. Imagine o toque frio do metal da cerca que outrora pertencia à Ucrânia, agora sob controle de uma empresa ligada a um coronel aposentado russo, armazenando 250 mil toneladas de combustível para tanques e aviões. A Ucrânia não hesitou, atacando não só por vingança, mas por impacto estratégico, cortando o fornecimento vital. O som trovejante de explosões secundárias ecoava em aeroportos próximos, o cheiro acre de óleo queimado pairando como uma névoa tóxica sobre o Mar Negro. Mas e se esse ataque revelasse uma vulnerabilidade ainda maior? Quem diria que drones penetrariam quilômetros dentro da Rússia, provando que a defesa aérea russa era uma ilusão? Humilhada, a Rússia assistia impotente a depósitos de munições serem destruídos, cortando linhas de suprimento essenciais. Você consegue sentir o desespero tático, o suor escorrendo pelas costas de comandantes russos? Esse confronto expõe: a Ucrânia sabe onde dói mais, numa reviravolta que transforma ocupados em caçadores. E quanto ao destino de um arsenal secreto, precisaria de uma manobra tão audaz que faria questionar lealdades profundas. No resumo anterior, exploramos o ataque a Feodósia, um terminal ucraniano zingado pela Rússia em 2014. Agora centro logístico de ocupação. Os drones forçaram dilemas, cortando combustível e munições. Agora, avancemos para o impacto mais amplo. Sobre a noite de 6 de outubro, Ucrânia também atingiu a fábrica Sverdlov em Nizhny Novgorod, a quase 800 quilômetros da fronteira, produzindo munições de alta precisão, explosivos industriais e até componentes para míssil antitanque. Imagine o estrondo metálico de bombardeio guiado caindo, o cheiro pungente de hexagênio e octogênio em chamas, sensações táteis de poeira e vibrações que sacudiam estruturas antigas. Essa instalação, sancionada por União Europeia, Ucrânia, Estados Unidos,
Reino Unido, Japão e Suíça, era covil das indústrias militares russas, vital para artilharia e bombas guiadas. Mas integrão na noite fatídica, drones destruíram oficinas críticas, interrompendo produção em larga escala, uma reviravolta que deixou Moscou atordoada, alegando interceptar 251 drones, mas admitindo falhas, Feodosia e Sverdlov queimavam. Você já sentiu o gosto amargo da derrota estratégica, com chamas visíveis por quilômetros? Esse ataque não foi cínico, mas um golpe no coração industrial, forçando reparos emergenciais e reroteamentos logísticos. Que feitiça subterfúgia levou os drones a escaparem de defesas S-400? Sentir o amargor da fumaça reboando fogueiras domésticas, ouvindo sirenes distantes, isso resume a humilhação. Mas espere, uma questão chocante surge, reviravolta tudo, seriam os drones meros máquinas camufladas, ou uma força invisível pronta para mais? No dia seguinte, as repercussões ecoariam, apontando para uma mudança irreversível no equilíbrio de poder. No resumo anterior, vimos a fábrica Sverdlov abaladada, com drones destruindo produções de munições precisas, deixando a Rússia indefesa apesar das interceptações. Agora, retornemos ao contexto. Essa era uma instalação primordial, produzindo desde cargas de transferência para mineração até equipamentos sísmicos, mas drones a transformaram em ruína fumegante. Porém, o ataque foi parte de um espetáculo maior em outubro de 2024, onde a Ucrânia empregou táticas US incomparáveis. Revejo-me num flashback sensorial. O cheiro fresco de óleo e explosivo se misturando à neblina noturna, sensações pré-estáticas de metal quente derretendo sob fogo, sons de detonações ecoando como trovões distantes, aludindo conquistas passadas ou resistência ucraniana floresceu. A estratégia ucraniana, brilhante, envolvia pauses, divisões de assaltos, saturando defesas e forçando escolhas cruéis, combustível ou poder de fogo. Isso humilhava a Rússia, que pensou drones limitados, e agora enfrentava penetrações profundas. Será que uma tática invisível viraria maré? Você se pergunta, como uma nação sitiada virou caçador implacável? Essa reviravolta expõe fraquezas russas, com drones como lâminas invisíveis. Mas aguarde, uma revelação chocante espera, onde o impossível se torna realidade cotidiana. Que segredo técnico permite voos até 1.700 quilômetros? Enxergue o céu vermelho em chamas, sinta o calor crescente, isso é guerra redefinida, com humilhações que ecoam além das fronteiras. O confronto avança, revelando camadas de uma estratégia letal. No resumo anterior, descobrimos a tática dividida ucraniana. Saturando defesas russas e forçando dilemas, humilhando Moscou com penetrações profundas via drones limitados. Agora, imaginemos os danos. No dia marcado, ucranianos atingiram a refinaria de óleo Nestervov-Sintez, a 1.500 quilômetros da fronteira, processando 6,6 milhões de toneladas de petróleo por ano, fornecendo gasolina, diesel e combustível de jato para militares e economia. Sons de explosões ricocheteando, cheiros de hidrocarbonetos queimados impregnando o ar frio, táteis vibrações de colunas de fumaça negra subindo. Paralelamente, o complexo químico Berezhniki Azot foi golpeado, a 1.700 km Pabois-BA, altinguando operações da fábrica Azot em Perm, única produtora russa de nitrato de amônio, amônia líquida, ureia e ácidos indispensáveis para a agricultura e explosivos. Imagine o silêncio repentino interrompido por ruídos de máquinas paralisadas, ar pesado com vapores químicos causticantes, pausa dramática numa noite que redefine fases da guerra, targetindando industrializações vitais russas longe da frente. Você se sente o pânico tático, o odor acre de derrota industrial? Esse duplo golpe não era acaso, mas engenharia brilhante, com serviços vidas ucranianas enquanto erode a ossatura russa. Mas e se isso foi possível só com uma arma especial? Que reviravolta permitia tais voos sem bombardeios convencionais? Sinto o palpita de tensão, drones como fantasmas, humilhando o gigante, mas que haverá de novo, além do esperado? No resumo anterior, vimos ataques a Nestervov-Sintez e Berezhniki Azot, paralisando produção energética e química vital a quilômetros da fronteira. Redefinindo a guerra como ataque às artérias russas. Agora, a chave do sucesso. Drones SP-196 LIODYE, longos alcances voando até 1.500 km, penetrando profundo território, contornando defesas aéreas.
Imagens vívidas, zumbido distante dos motores elétricos, cheiros de ozônio de baterias aquecendo, sensações táteis de vento cortante em altitudes subterrâneas. Esses drones, machines inspiração talvez avançada, tornaram ataques normais. Em setembro sozinho, 19 facilidades energéticas russas golpeadas, refinarias em Ryazan, Saratov, Kirishi, Novokuibyshev, Astrachan, plantas de gás, depósitos, estações de bombeamento. Cada golpe forçava reparos emergenciais, reroteamentos logísticos, drenagem de reservas, danos acumuláveis, comprometendo combustíveis, fertilizantes, munições e hubs industriais. Não era exibição, era guerra econômica, afogando artérias russas. Sinto o estresse estrutural, ruídos de fogo ecoando, essa é humilhação constante. Mas quem inspirou essa domínio sutil? Você imagina o orgulho ucraniano versus medo russo? Reviravolta. Vítimas passam a caçadores, num choque que revela a propaganda como frágil. E quanto ao futuro invisível, será outro raio noturno iminente? No resumo anterior, exploramos os drones AN-196 LIODY e os 19 ataques de setembro, atacando hubs russos com alcance profundo, acumulando danos irreversíveis. Mas lembremos o contexto histórico. Início, Rússia infligiu danos devastadores à Ucrânia, tornando luta questão de existir ou perecer. Contra-atacaram com táticas trabalhadas, incluindo maestria em drones, movendo o que o mundo agora estuda. Em resumo, ucranianos usaram drones para destruir a núcleo redes russas, combustíveis, explosivos, corredores industriais. Cada golpe expõe rachaduras, até vídeos de destruições começam a circular, revelando vulnerabilidades. Sinta o peso emocional, cheiros de queimado associando a histórias de resistência. Mas qual foi a inspiração inicial? Uma breve memória flashback, sabor salgado de lutas passadas, sons de sirenes em noites de ocupação, táteis frieses de confrontos corpo a corpo, tudo culminando nessa argúcia. Ucrânia usa drones para economizar vidas e recursos, destruindo o império de dentro. Reviravolta inesperada, de vítimas resilientes a arquitetos caóticos, num arco emocional que humilha o agressor. E agora, senhoras e senhores, reflita, qual será o golpe seguinte, quando o céu noturno volta a explodir? Esse é o drama atual, onde estratégia se torna epopeia, e ações definem legados. Considerações ambientais e human-astritárias deixados de lado, pois guerra é cruza, mas também catalisadora de inovação. Sinta o pulso acelerado, a Ucrânia escrevendo história com asas invisíveis. E se um dia, drones changem tudo para além da frente? Aguarde, veremos evoluções chocantes. A guerra evolui, com cada reviravolta lembrando, ninguém está safe. Você sente o suspense crescendo? Determinada jornada adiante, Reserved _ 17 no resumo anterior, vimos como a Rússia inicialmente causou danos imensuráveis à Ucrânia, levando a uma luta pelo survival, onde táticas ucranianas brilhantes, especialmente com drones, viraram o jogo, tornando os modelos globais de estudo. Esse era o contexto da humilhação inicial. Mas Rússia permanecia majoritariamente imperturbada. Afinal, quão longe drones realmente voam? Diferente de caças, tem alcance limitado. Rússia sabia que Ucrânia não poderia atingir alvos distantes, e estava certa, até provado errado. Uma estratégia tão brilhante, que Ucrânia não arrisca vidas, não gasta bilhões em equipamento e ainda assim destrói. Imagine uma guerra onde cada ataque revela uma verdade oculta. Uma verdade que muda tudo. Desde agosto de 2025, Ucrânia transformou a paisagem energética russa. Números devastadores, 19 grandes instalações de energia e indústria atacadas. Refinarias como Razezon, Saratov, Kiroi, Nova, Astran, tudo destruído, uma após a outra. Cada ataque instaura uma crise. Reparos emergenciais, rotas de logística alteradas, estoques esgotados. E o efeito se multiplica a cada dia. A escassez de combustível cresce como uma sombra ameaçadora. A crise chegou a uma proporção assustadora. Milhares de postos de gasolina fechando as portas. Filas longas, desespero no ar. Países inteiros enfrentando racionamento severo. Como uma ferroada que não para de apaziguar. Mas o que realmente está por trás de tudo isso? Não é apenas um ataque às refinarias. É uma estratégia silenciosa, uma morta lenta na essência da Rússia.
As operações de petróleo, fertilizantes, munições, todas as artérias que mantêm o país vivo. Com cada drone, as rachaduras crescem. Propaganda tenta esconder, mas os vídeos de destruição viralizam. A verdade se espalha rapidamente. A população percebe, o abastecimento de diesel está em colapso. Limites de apenas 30 litros por compra, um sinal de crise. O pânico atinge níveis insanos. As autoridades tentam esconder, os preços do combustível subiram entre 40% e 50% desde o início do ano. Os postos estão fechando, as filas se estendem por quilômetros. Crimeia, Sevastopol, regiões ocupadas afogadas na escassez. Os preços dispararam, vasculhando o bolso do cidadão comum. Algumas cidades estão à beira do caos. E as notícias continuam a surgir, uma crise de abastecimento não é apenas sobre gasolina. É um sinal de uma guerra que invade o coração do país. Uma medida de resistência ou uma sua sentença de morte? O que vem a seguir? Como parar essa onda que destrói a base da economia russa? As respostas permanecem na sombra. Mas uma coisa é clara, tudo indica que estamos apenas na superfície de uma guerra muito mais profunda e devastadora. Imagine a Vice Country ter on the brink. Gasoline shortages, empty autoses, panic everywhere. Em setembro, AUF das estações de serviço ocupadas na Crimeia e Sevastopol pararam de vender gasolina. Os proprietários estão desesperados, quase falindo. Um golpe sério na economia de guerra da Rússia. Mas por quê? Tudo começou com uma onda de ataques de drones ucranianos que varreram a rede de petróleo do país desde agosto. 40% das refinarias japonesas, 16 de 38, foram atingidas. A produção de diesel caiu para o menor nível desde 2020, um golpe devastador para o esforço de guerra russo. Os números são aterrorizantes, quase 338 mil toneladas de petróleo refinado por dia ficaram offline. Para piorar, cerca de 70% dessas paradas foram causadas por ataques ucranianos, destruindo quase um quarto da capacidade total de refino da Rússia, que é de aproximadamente 236 mil toneladas diárias. A consequência foi devastadora, produção de gasolina e diesel despencou 6% em agosto e mais 18% em setembro. A escassez de combustível atingiu mais de 20 regiões, desde Sakhalin até Nizhny Novgorod. A Crimeia e o Extremo Oriente são os mais afetados. Moscou entrou em pânico. Proibiu exportação de gasolina e tenta importar combustível desesperadamente. O caos só aumenta. Os postos de combustíveis estão à beira do colapso. Os preços atacam a estabilidade, alguns até se igualando ou ultrapassando os preços de atacado, uma crise sem precedentes na história da Rússia moderna. E a mais, a União de Fornecedores de Combustível alerta que a lucratividade dos postos caiu ao ponto de se tornar negativa. Muitos independentes, que controlam 60% das estações, estão fechando as portas. As operações atrasam-se até 2 meses, o que drena o capital e acelera o colapso. Já imaginou a resistência da Rússia diante de tudo isso? Mas eis um fato que poucos percebem: por que o Kremlin não tomou uma revanche direta? Como tudo ficou tão vulnerável? É aí que o jogo muda completamente. Em meio a esse inferno de roubo e destruição, os ataques de drones da Ucrânia não só continuam, eles evoluem. E agora, eles atingem a própria alma da economia de guerra russa. Se antes o foco era refinar petróleo, agora o alvo é a essência do poder militar. Prepare-se, porque a próxima fase revela uma estratégia genial que mudou o jogo. Uma arma invisível, de longo alcance, capaz de penetrar os sistemas mais protegidos. E o que mais vai acontecer? Como a Rússia vai reagir a esses ataques, que parecem estar destruindo seu coração, peça por peça? Pois a resposta está em algo que você nunca imaginou. A guerra não é apenas de força bruta, mas de inteligência, de estratégias incríveis que ninguém esperava. E a cada movimento, uma nova reviravolta surpreende o mundo. Na noite de 6 de outubro, o céu sobre a Crimeia irrompeu em chamas devastadoras, forçando a Rússia a um pânico caótico ao descobrir que drones ucranianos haviam penetrado suas defesas com uma estratégia brilhante e implacável. Não foram ataques isolados, mas uma avalanche que atingiu refinarias, depósitos de munições e fábricas de armas profundas no território russo, provocando explosões ensurdecedoras e um fogo que consumia o ar noturno como um inferno voraz. Em Feodósia,
o maior depósito de combustível ocupado, as chamas atingiram alturas brutais enquanto drones forçavam a Rússia a escolher entre salvar o combustível ou o arsenal. Mais longe, em Nizhny-Novgorod, a fábrica de munições secreta da Rússia explodiu, rasgando o silêncio com um rugido de destruição que ecoava por quilômetros, pulverizando a capacidade de produção russa como se fossem frágeis ilusões de poder. Mas e se eu dissesse que esse terminal de óleo não era apenas uma instalação qualquer? Era a propriedade ucraniana roubada em 2014, um símbolo de humilhação que agora queimava o império causador de dor? Os russos assistiam impotentes, sentindo o cheiro acre de óleo queimado e pólvora, suas defesas S-400 reduzidas a espectadores inúteis enquanto a Ucrânia usava alne-idiomas estratégicos simultâneos para sobrecarregar e aniquilar. Centenas de quilômetros adentro, em plantas como Sverdlov, drones destruíram workshops de explosivos, forçando a Rússia a confrontar uma realidade assustadora. Nenhuma fronteira está segura, nenhum segredo permanece enterrado. Você sente essa humilhação queimando na pele, como se a propaganda russa desabasse em ruínas. Pois a retaliação veio rápida, mas revelou o medo profundo de Moscou. Imagine o Kremlin fervendo de raiva, assistindo refinarias russas serem devoradas por chamas ucranianas, cada explosão um tapa na cara de sua invencibilidade proclamada. Nas primeiras horas após aqueles ataques devastadores, a resposta veio como uma tempestade furiosa de mísseis e drones russos sobre a Ucrânia, um dos maiores bombardeios noturnos de todo o ano, ecoando pelo céu como trovões sangrentos. Pelo menos 5 civis inocentes morreram, incluindo uma família inteira em Lviv, cujas casas se reduziram a poeira e escombros em minutos, o ar carregado do cheiro sufocante de fumaça e desespero enquanto o céu queimava vermelho. 140 drones e 23 mísseis caíram como uma praga implacável, sacudindo cidades como Kherson, Vinnytsia, Chernihiv e Odessa com vibrações que faziam o solo tremer sob os pés. Esse foi só o início, certo? Instalações de energia colapsaram, gasodutos racharam como ossos fracos, e mais de 73 mil lares afundaram na escuridão total, o frio mordendo a pele como dentes afiados, forçando famílias a tatear nas sombras. No retrospecto, a Rússia brandiu seu músculo como uma potência global intimidante, mas a ironia cortante revelou uma verdade cruel. Aquela retaliação era um grito desesperado, enquanto o inverno rigoroso apertava o torniquete e as negociações murchavam no silêncio. Você consegue sentir o pânico na voz dos oficiais russos, ou isso apenas mascara o terror real? Pois a cada míssil disparado por Moscou, drones ucranianos mergulhavam mais fundo, cortando implacavelmente o combustível que alimenta esses ataques suicidas, tornando cada resposta um passo para o vazio. Mas espere, a humilhação não parou ali, as luzes se apagaram também na própria Rússia. Pense na noite de 5 de outubro, quando ondas ucranianas de ataques fulminantes atingiram Belgorod, derrubando grandes redes de energia em uma cacofonia de explosões retumbantes que rasgavam o ar como trovões raivosos. 40 mil residentes acordaram no breu absoluto, o frio penetrando ossos como lâminas geladas, enquanto 7 municípios sofriam paralisados por transformadores despedaçados e linhas de força em frangalhos que zuniam inutilmente no vento. O governador Vyacheslav Gladkov admitiu o dano colossal em voz tensa, hospitais acionando geradores de emergência com um zumbido ansioso, escolas fechadas em um silêncio opressivo, e a cidade mergulhando em uma calma inquietante, uma tensão palpável pairando como neblina sufocante. Mesmo um dia depois, mais de 2 dezenas de assentamentos permaneciam apagados, o ruído distante de caminhões de reparo ecoando como promessas vazias. Uma ligação telefônica interceptada, revelada pela inteligência ucraniana, capturou o caos puro, vozes russas atropeladas, gritando ordens perdidas, revelando o pânico interno que a propaganda tenta enterrar sob fachadas de controle. Não é chocante como a Rússia, outrora agressora impiedosa, agora se contorce em defesa frágil, humilhada por sua própria fraqueza exposta? Pois isso não era apenas vingança cega, era o sinal de que a guerra evoluiu, com drones ucranianos atacando cidades russas como Kursk e Oriol, forçando evacuações caóticas e cortes de energia que mergulham comunidades em uma escuridão gelada, onde o cheiro de isolamento e medo impregna cada respiração. Isso te faz questionar, quem realmente controla o céu agora, quando a Ucrânia vira o jogo com ataques que fazem impérios estremecerem? Mas a curva dramática verdadeira está na resposta russa, um frenesi de retaliação que apenas acelera sua queda inevitável. Você sente o vento da mudança, soprando frio sobre fronteiras quebradas, prometendo reviravoltas que ninguém espera? No dia 6 de outubro,
Uma onda de ataque estratégico devastou a Rússia. A cidade de Shchebekino ficou completamente sem energia. Hospitais precisaram recorrer à energia de emergência. Escolas fecharam suas portas, e uma calma inquietante caiu sobre a região. Mesmo um dia depois, mais de 2 dúzias de povoados permaneciam às escuras, sem luz, sem comunicação. Uma chamada interceptada, divulgada pelo serviço de inteligência ucraniano, capturou o caos total daquele momento. Sombras de uma guerra que vai além dos combates convencionais, uma luta silenciosa, mas implacável. Ao mesmo tempo, a Ucrânia intensificou seus ataques. Estrategicamente, atacaram o terminal de petróleo de Ferdozia e uma importante instalação de armas perto de Nizhny Novgorod. Os números dizem tudo, mais de 90% dos ataques russos agora usam veículos não blindados, picapes, vans, quadriciclos, motos e até carrinhos de golfe. A maior força militar do mundo, agora desacelerada, foi colocada de joelhos pela escassez de combustível. Os tanques, que outrora eram os protagonistas nas linhas de frente, representam apenas 4% das ações ofensivas. A maioria das operações é feita por veículos improvisados, incapazes de alcançar suas próprias tropas. Mas os drones ucranianos, certeiros e persistentes, mudaram o jogo. Eles delimitam zonas de morte, cortam linhas de suprimento e eliminam as vantagens russas uma a uma. Cada avanço russo é recebido com perdas devastadoras. No coração dessa crise, surge uma pergunta: o que sobra para Moscou? Perder virou a nova realidade. A questão não é mais se a Rússia pode vencer, mas se consegue sobreviver. Anos de sanções ocidentais pesaram, mas o que realmente destrói a economia russa são os ataques estratégicos. Em 3 anos e meio de conflito, o custo se acumula, e o orçamento do país aumenta seus riscos. Vladimir Putin, de forma inesperada, autorizou o aumento do imposto sobre valor agregado de 20% para 22%. O governo afirma que os recursos serão destinados à defesa, às forças de segurança, mas a verdade é outra. A economia de guerra está sugando todas as riquezas do país. Cada ataque a refinarias, depósitos de combustível e usinas químicas não é apenas uma derrota no campo de batalha. É um golpe mortal na base financeira da Rússia. E há algo mais escondido por trás dessas destruições. Segredos que a maioria dos observadores desconhecia, as chamadas naves sombrias. Essas embarcações clandestinas, operando sob bandeiras de conveniência, navegam, desaparecem e reaparecem, alimentando o caos marítimo russo sem serem detectadas. Uma frota paralela, invisível ao radar, que permite a Moscou continuar suas operações secretas de abastecimento e manutenção. São os ativos ocultos da guerra moderna, um verdadeiro pesadelo para quem tenta entender a verdadeira força por trás do inimigo. A resistência ucraniana não se limita aos ataques visíveis. Ela desafia o próprio coração das operações russas, e os segredos sombrios do mar podem ser a próxima peça do quebra-cabeça mais perigoso dessa batalha. Em outubro, o mundo ficou chocado com uma nova fase do conflito. A guerra deixou de ser apenas uma batalha no fronte, e agora se estende às profundezas do oceano. Cada ataque a depósitos de combustível, refinarias e fábricas químicas não é apenas uma vitória estratégica. É uma tentativa de sufocar a base financeira da Rússia. Você consegue imaginar que, por trás das cortinas, um sistema clandestino de navios está alimentando o conflito? São chamados de Vessel Shadows, navios sombrios, escondidos, que operam na calada da noite, fugindo de sanções internacionais e do controle global. Essas embarcações desgastadas, com identidades ocultas e proprietários desconhecidos, navegam sob flags de conveniência. Muitas desligam seu sistema de identificação automática, AIS, para evitar serem rastreadas. Segundo a inteligência ucraniana, esse patrimônio oculto cresceu assustadoramente. São quase 1.000 navios com mais de 100 milhões de toneladas de capacidade total. Investigações de satélites e dados de navegação revelaram algo aterrorizante: pelo menos 5 desses navios vazaram petróleo na costa da Europa. Um vazamento assim pode custar até 1,4 bilhões de euros. Mas o pior? Os próprios proprietários podem nunca ser descobertos. Os navios de sombra ignoram as regras mais básicas de segurança. O risco de acidentes catastróficos aumenta a cada dia. E a Europa, junto com a Ucrânia, já estavam cansadas de tanta impunidade. Foi então que uma ideia genial surgiu:
se não conseguimos pegá-los no mar, vamos destruí-los na origem. Então, enquanto ainda carregavam petróleo, esses navios foram alvo de ataques estratégicos. Em um movimento ousado, a Ucrânia começou a eliminar esses vessels antes mesmo que deixassem as costas russas. Uma estratégia arriscada, mas eficiente. Nos últimos 12 meses, dezenas dessas embarcações foram destruídas ou danificadas, dificultando ainda mais o transporte ilegal de petróleo. As sanções europeias e o monitoramento mais rígido tornam impossível para a Rússia manter seu fluxo clandestino. Cada navio destruído é uma rachadura na caixa de guerra da Rússia. Você consegue imaginar a intensidade desse ataque? Um esforço que dói fundo no coração da economia de guerra de Moscou. E o mais impressionante, tudo isso sem precisar invadir uma única plataforma militar. Afinal, quando o inimigo tenta esconder os seus recursos mais preciosos, o que fazer? A resposta é simples: destruí-los na fonte, sem piedade. Esse movimento surpreendente não só fecha uma porta, como também abre uma ferida na lógica de Moscou. Assim, enquanto seus navios desaparecem nas águas, a guerra se intensifica por dentro. Cada ataque revela uma nova arma na luta pelo controle do petróleo, o combustível que mantém o conflito vivo. Agora, pergunto a você, até onde essa estratégia pode chegar? Será que esse método de caça e destruição mudará o rumo da guerra? E o que acontecerá com as refinas e instalações que ainda resistem? A guerra de hoje não é mais só no campo de batalha. É uma batalha silenciosa, travada nas profundezas do mar, onde os barcos sombrios representam o pesadelo de qualquer inimigo. Em um momento de crise profunda, tudo está mudando rapidamente. Os preços de suplementos esportivos, equipamentos e até serviços legais estão disparando. Cada detalhe do dia a dia, até os pequenos negócios, sente o peso dessa tormenta. A escassez de combustível, refinarias destruídas e lógicas paralisadas já não são apenas problemas militares, eles estão corroendo a economia civil. O impacto é imediato e avassalador. A crise econômica na Rússia se aprofunda a cada dia. O governo busca desesperadamente novas receitas, mas cada tentativa só aumenta a dor. Os alimentos, os serviços essenciais, tudo fica mais caro. Os cidadãos comuns sentem na pele essa pressão, impostos sobem, as tarifas de imposto sobre a renda atingem até 22%, e a de empresas chega a 25%. Pequenos negócios, antes protegidos, agora enfrentam limites de isenção que caíram de 60 milhões para apenas 10 milhões de rublos anuais. A esperança do Kremlin é arrecadar cerca de 1,3 trilhão de rublos por ano. Mas a verdade é sombria. Um relatório confidencial revela que o crescimento do produto interno bruto deve cair para apenas 1% este ano, e para 2026, a previsão é de mísero 0,5%. Muito abaixo da meta inicial de 3%. Moscou pode parecer normal por fora. As lojas e restaurantes continuam abertos. Contudo, por dentro, a realidade é diferente. Menos pessoas podem pagar por roupas ou jantares. A inflação e o aumento do imposto conjugam-se a uma medida de pressão crescente sobre a população. O peso da guerra, os custos cada vez mais elevados, deixam os moradores ligados na corda bamba. A economia, outrora forte, agora treme sob o peso dessa luta. E apesar de tudo isso, Vladimir Putin não mostra sinais de recuar. O que ele realmente consegue conquistar? Desde o dia fatídico de fevereiro de 2022, quando o mundo mudou de repente, a Rússia avançou sobre 28 mil milhas quadradas de território ucraniano. Uma área que equivale a quase metade de Iowa, quase 1/10 parte de toda a Ucrânia. Mas a que custo? Quais são as verdadeiras vitórias nesse cenário de perdas e sacrifícios? O futuro ainda é incerto, e as perguntas permanecem no ar: qual será o próximo movimento? Até onde essa guerra pode chegar? E qual preço a Rússia irá pagar por cada passo? A resposta está escrita na fumaça que sobe das refinarias destruídas, no silêncio tenso que paira no ar. Numa noite de outubro, o céu sobre a Crimeia irrompeu em chamas intensas, provocando pânico entre os russos ao perceberem que drones ucranianos haviam penetrado suas defesas com uma tática inteligente. Será que esses ataques revelarão a fraqueza do Império Russo, humilhando suas defesas inabaláveis? Após explosões repentinas que ecoaram por quilômetros, os líderes russos se depararam com uma invasão invisível.
O ar fedia combustível queimado, o solo tremia com vibrações profundas, e as chamas tingiam o horizonte de vermelho vivo, enquanto secundárias detonações se sucediam como trovões distantes. Como a Ucrânia conseguiu essa façanha, forçando a Rússia a escolher entre salvar combustível ou munições? Meses antes, emulação o Cosmo Setembro de 2024, os ataques ucranianos começaram a devastar instalações distantes, como refinarias e plantas químicas, esculpindo um novo capítulo na guerra. A refinaria de Neverteudsintez, processando 6,6 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano, foi atingida por drones que voaram 1.500 quilômetros, quase 930 milhas, provocando explosões que ergueram colunas de fumaça negra para o céu. Cheiros de combustível derramado e vapores quentes saturavam o ar, enquanto o solo vibrava com impactos cruéis. A pergunta retórica surge: e se esses estragos compelam a Rússia a ceder, mesmo frente às suas perdas de quase 1 milhão de combatentes? Mas a reviravolta surpreendente emerge ao examinarmos o custo humano, com baixas russas chegando próximo de 1 milhão. Equivalentes a todas as guerras russas e soviéticas desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ainda segura 19% da Ucrânia, incluindo a Crimeia e Donbas ocupado, uma área do tamanho do Ohio. Entre 15 de julho e 12 de agosto de 2020 e 25, ganharam mais 241 km², um salto de 7% em relação ao mês anterior, e em apenas uma semana, 76 km² caíram sob controle russo, um aumento de 145%. 9 meses de bombardeios incessantes, de cúpulas na Arábia Saudita a encontros em ancoragem entre Donald Trump e Vladimir Putin, fracassaram em deter o derramamento de sangue. Como sustentar civis em áreas isoladas, cortadas do mundo, onde o cotidiano é um pesadelo de vibrações constantes e aromas metálicos de destruição? A Ucrânia mantém seu modesto enclave na Rússia, 4 km² nas regiões de Kursk e Belgorod, mas o cerne da questão não é território. Taticamente, em 2020 e 25, movimentos russos focam em capturar cidades remanescentes em Donetsk, onde a Ucrânia controla 25% da região, com ataques em Liman sinalizando manobras laterais contra localidades no Donetsk no final do ano ou início do próximo. Os russos perdem cerca de 100 a 150 tropas por quilômetro quadrado conquistado, tornando esta guerra o segundo conflito mais letal da Rússia em um século. Pois e se esses ganhos táticos escondam uma vulnerabilidade profunda, onde cada avanço custa mais vidas e recursos do que valor tem? A Feodósia. Uma vez empresa ucraniana de suprimentos de petróleo, foi roubada em 2014, transformada em depósito vital sob controle russo, armazenando até 250 mil toneladas de combustível. Seu ataque inicial no início de outubro de 2024 incendiou tanques de combustível, declarando emergência tecnológica municipal, enquanto secundárias explosões sacudiram bases aéreas próximas a Sarki e Karchá. Em 6 de outubro de 2024, drones ucranianos miraram múltiplas seções críticas da usina Sverdlovsk e Ariansk, a cerca de 800 quilômetros da fronteira ucraniana, quase 500 milhas, atingindo workshops de produção de hexagênio e octogênio, causando devastação em munições precisionadas. Somente 20 drones foram interceptados sobre Nizhny Novgorod, mas as defesas falharam. Ministérios russos reivindicaram 251 interceptados na noite. E ainda assim, destruição incalculável ocorreu, chamas visíveis por milhas. Como, diante de tamanha humilhação, a Rússia pode reivindicar segurança? E a brilhante estratégia ucraniana, usando drones A196 Leopard com alcance de até 1.500 km, quase 930 milhas, prejudicou 19 grandes instalações russas somente em setembro, como refinarias em Ryazan, Saratov, Kiropto, Novokibishels, Astrakhan, plantas de gás, depósitos e estações de bombeamento. Cada ataque reverbera com cheiro de queimado e tochas crepitantes, forçando reparos emergenciais e desvios logísticos. Mas a reviravolta, pela primeira vez, a Ucrânia mira nas linhas vitais industriais russas. Não apenas território, lembrando que apenas quem tem algo a perder sente verdadeiro medo. Será que a Ucrânia, com táticas brilhantes, transformará esse conflito em uma derrota irreversível para a Rússia? A aposta real não é conquistar território, mas se a Rússia consegue alimentar suas tropas e civis conquistados. Objetivos políticos do Kremlin permanecem inalterados, apesar do alto custo, levando analistas, inclusive Trump, a questionar, mesmo com ganhos limitados, o que vitória aprimorada significa.
Desde 24 de fevereiro de 2022, quando o mundo mudou, a Rússia conquistou mais de 28 mil quilômetros quadrados ucranianos, 12% do território, área quase metade do estado de Iowa. Ainda assim, dúvidas pairam. Como sustentar essa expansão, com bombardeios intensos sacudindo cidades como Kiev, Kharkiv, Dnipro e Donbas, aromas de pólvora e destruição persistentes? A Rússia vem perdendo cerca de 150 militares por quilômetro quadrado conquistado. Esta guerra na Ucrânia é o segundo confronto mais letal para o país em um século. Imagine o peso nas costas de cada soldado, o cheiro de pólvora queimando no ar gelado, o som dos bombardeios ecoando como trovões distantes. Os russos avançam, mas a cada passo, o sangue jorra, misturando-se ao solo congelado. 1 milhão de baixas se aproximam, um número que rivaliza com todas as batalhas soviéticas pós-Segunda Guerra Mundial. E ainda assim, os objetivos políticos do Kremlin permanecem inabaláveis. Analistas e até a administração Trump apostavam que a Rússia desejaria o fim dessa carnificina. Faz sentido logicamente, não? Mas Putin não se importa com os interesses nacionais ou com o bem-estar dos cidadãos. Para ele, essa guerra é um capítulo de uma luta secular contra o Ocidente, a chance de gravar seu nome como um grande líder na história. Sua tolerância ao risco é extrema. Ele não peleia por pedacinhos de território, ele peleia pelo legado. O que poderia mudar sua atitude? Apenas uma ameaça direta à segurança de seu poder. Por isso, ele não hesita em alvejar usinas nucleares ucranianas, até perto de Chernobyl, onde o fantasma de uma catástrofe radioativa paira sobre toda a Europa. Cada impacto sediado é uma advertência silenciosa, um sussurro de quão longe Moscou vai. Você já se perguntou, e se a própria sobrevivência da Rússia depender de um inverno sem eletricidade ou aliados? Faria Putin baixar a guarda? Sinta o arrepio nas veias ao pensar nisso, o frio cortante, o escuro absoluto. Enquanto o mundo assiste à humilhação de uma nação desmoronando. A pergunta que martela na mente é, até onde vai o delírio de um líder para perpetuar sua lenda? Será que Putin é louco o bastante para arriscar uma explosão radioativa que poderia engolir milhões? Imagine o medo ancestral, o gosto metálico do terror no ar. Enquanto ataques russos lançam sombras tenebrosas sobre o continente. Cada rajada não é só um golpe, é uma lembrança de que a linha entre vitória e aniquilação é fina como lâmina de gelo. E talvez por isso, o exército ucraniano mira estrategicamente nas refinarias de petróleo russas, fábricas de armas e plantas químicas. Cortar os recursos que sustentam a máquina de guerra do Kremlin, sem eles, como manter as batalhas? Mas essa tática carrega riscos terríveis. Se a Rússia atingir escales novamente as usinas de energia ucranianas no inverno vindouro, a vida para moradores se tornará um pesadelo. Sem eletricidade, com temperaturas congelantes perfurando a pele, a sobrevivência vira uma luta bruta. A guerra poderia se tornar ainda mais selvagem, imprevisível, humanos transformados em fantasmas numa paisagem de neve, abuso e desespero. Sinta a pressão no peito, o ar rarefeito de um futuro caótico, onde ninguém sai ileso. E no meio desse turbilhão, quem humilhará quem primeiro? O dilema que consome os russos é brutal: salvar o combustível ou a munição? A Ucrânia ainda conta com o respaldo dos Estados Unidos e da Europa, um suporte que mantém sua economia e defesa pulsando. Mas o verdadeiro interrogatório paira no ar gelado: a Rússia sobreviverá a este inverno sem petróleo, sem energia? Sem aliados permanentes para se apoiar? Só o tempo revelará, em meio aos sons martelantes de explosões e ao cheiro acre de fumo persistente. Prepare-se para a reviravolta chocante. E se essa guerra, que parecia eterna, acabasse num piscar de olhos não pelas negociações, mas pela implosão interna do Kremlin? Imagine Putin sozinho no palácio, o ruído dos motores de drones ucranianos crescendo como uma tempestade iminente, e seu legado desmoronando num inferno de ferro e fogo. O sabor da humilhação final, quem diria que começaria com uma simples falha no tijolo imperial? No dia 6 de outubro, o céu sobre a Crimeia se incendiou em uma explosão de fogo e fumaça. Um cenário aterrorizante que deixou toda a região em choque. Mas o que exatamente aconteceu naquela noite? Como a Ucrânia conseguiu atingir as áreas mais protegidas da Rússia sem ser detectada? A resposta está na estratégia surpreendente que eles empregaram, uma manobra genial que virou o jogo.
Você já imaginou uma operação que poderia paralisar a infraestrutura de um país tão forte? Continue assistindo e descubra as reviravoltas que tomaram conta dessa história. Nos dias que se seguiram ao ataque, a devastação foi impressionante. Múltiplas explosões ecoaram pelo território controlado pela Rússia. A fumaça negra subindo ao céu parecia um aviso claro: nenhum lugar está seguro, nem mesmo debaixo de camuflagem ou defesas aéreas. Aumenta a expectativa: até onde a Ucrânia pode chegar? Como conseguiram infiltrar drones tão avançados nessa zona de guerra? E o que o futuro reserva para os próximos capítulos dessa ofensiva incansável? Você não vai acreditar na resposta. Naquela noite fatídica, os drones ucranianos avançaram profundamente na Rússia, atingindo alvos estratégicos impossíveis de defender. Um deles, enviado ao coração do sistema energético russo, destruiu uma refinaria vital. Uma explosão gigantesca que lançou uma coluna de fogo e fumaça sobre a cidade de Nizhny Novgorod. A vítima, uma das instalações mais importantes do país, responsável por quase toda a energia que alimenta a nação. Como eles conseguiram fazer isso? Como uma operação tão audaciosa pôde ser realizada sem que a Rússia tivesse uma reação imediata? A resposta está na tecnologia inovadora que eles utilizaram, uma arma secreta capaz de cruzar centenas de quilômetros com precisão mortal. A ofensiva continuou inflexível. Uma onda de drones atacou um depósito de armas e munições na fronteira de Crimeia, cortando uma peça-chave na cadeia de abastecimento do Kremlin. Enquanto isso, no interior do território russo, uma instalação de fertilizantes foi atingida a quase 800 quilômetros da fronteira. Uma missão de destruição em massa que causou danos irreparáveis à produção de material bélico de alta precisão. E o que mais se esconde por trás dessas ações? Como uma rede secreta de navegação e transporte consegue manter uma operação tão complexa sob o radar da defesa de Moscou? O mistério se aprofunda, e a resposta está mais perto de você do que imagina. Mas a última surpresa ainda está por vir: uma arma ainda mais poderosa veio à tona.